Gravação iniciada. Retomamos os trabalhos para a sessão das 14 horas do dia 16 de outubro de 2020, iniciando pelo processo 144, recorrente Neuma Fonseca Barros, na minha relatoria. Agora sim é o processo que eu iniciei equivocadamente relatando no momento anterior. Esse é um processo que trata de exclusão do simples por constatação de comercialização de mercadoria irregular, né, por oriundo de contrabando ou descaminho. Na sua contestação, né, que a recorrente assim chamou, ela diz que pratica suas atividades de forma regular e ética, escriturando seus livros fiscais e recolhendo seus impostos dentro do Simples, que o ato que deu origem a esse processo nunca mais se repetiu, e não agiu de má fé quando realizou a compra de mercadorias, pois não tinha conhecimento da procedência. Pelos argumentos, né, singelamente, aí já tinham sido abordados na manifestação, fica claro que ela não contesta a prática do ato, e eu estou adotando as razões de decidir até aqui, da decisão recorrida, né. A responsabilidade é objetiva, então não há como excluir a responsabilidade nesse sentido. Pelos meus fundamentos do acordo recorrido, eu estou mantendo a exclusão, estou negando o provimento. Ok? Todos de acordo? Estou de acordo. Nesse caso, como ela está admitindo, presidente, eu vou acompanhar integralmente. Ok. Então, por unanimidade de votos, negar provimento no item 144, ausente momentaneamente, Ricardo. 145, plástico cearense, relator Gustavo. Mais uma vez, a exclusão do Simples por falta de regularização de débitos. O problema aqui é processual, gente. Logo depois da interposição do recurso contra mim, se me permite, eu já vou para o voto. Tá? Logo depois da interposição do recurso, foi expedido um despacho, não foi por mim, curioso, isso foi pela unidade preparadora, intimando o contribuinte para sanear a representação processual dele, porque o signatário do recurso não constava da procuração que tem nos autos. Ele foi intimado a trazer cópia autenticada, o acompanhador original dos documentos de identificação, da procuração confirma conhecido do signatário, Robson Albujaca Fernandes, pois não foram apresentados juntamente com o recurso voluntário. E aí eu conferi a procuração dos documentos da manifestação, realmente não há referências a essa pessoa lá. E, cara, ok, foi intimado e passados aí vários anos, isso foi em 2014, a empresa nada apresentou, não regularizou a representação. Eu apliquei aqui as disposições do artigo 14 e parágrafo 2º, inciso 1º do CPC. E não conheço do recurso por deserção. Ok, todos de acordo? Então, item 145, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso nos termos do relatório, voto do relator. Item 146, recorrente RAM, empreendimentos, relator Flávio. Ausente momentaneamente, Ricardo, né? Sim, essa eu estou registrando aqui. Vamos lá, Flávio. Beleza. Deixa eu relembrar aqui. Exclusão simples, débito em aberto, referente ao período tal. Bem, devidamente mal, representou a propugnação. Posso ir direto ao voto, presidente? Pode, matéria simples. Sabe, Pode ir. Ele não contesta os débitos em si. Engraçado. Está bem parecido com aquele outro, mas é isso mesmo. Ele não contesta os débitos, ele invoca princípios constitucionais, e aí, inconstitucionalidade da sua exclusão por existência de débito,
Então, eu estou negando provimento porque, de fato, o que ele alega não dá para acatar aqui em sede de processo administrativo. Acho que é bem simples esse processo. Está negando provimento, então. Estou negando provimento. Todos de acordo? Então, item 146, unanimidade de voto, negar provimento ao recurso nos termos do relatório e voto do relator. Bora. 147, regráfico, comércio e serviços gráficos, processo também da minha relatoria. Também é caso de exclusão por débito. Acho que é isso. Exclusão por débito. A recorrente alega que aderiu ao parcelamento do Simples em janeiro de 2014, portanto, todos os débitos junto à RFB constam do relatório de pendência com a exigibilidade suspensa, e que a previsão legal de exclusão da empresa do Simples conflita com o artigo 170 e 179 da Constituição, que estabelece que deve ser concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às micro e pequenas empresas. No tocante a esse primeiro argumento, ele traz a regularização, mas ela foi fora do prazo previsto no ADE. 4 anos depois. Exatamente. Então, a regularização, após o prazo de 30 dias, não afasta os efeitos do ADE, que foi em 1º de janeiro de 2011. E a outra questão é relacionada com a impossibilidade, segundo ele, de excluir, porque conflitaria com as disposições do artigo 170 e 179, tem decisão aqui no sentido exatamente oposto, né, do recurso extraordinário. E eu estou negando provimento ao recurso. Ok? Todos de acordo? Então, item 147, por unanimidade também. Negado provimento. Rodando. 148 também é meu, só deixa eu abrir aqui. 148, recorrente rodando moto center. Aqui é caso de exclusão do Simples por comercialização de mercadoria, objeto de contrabando de descaminho também. A recorrente alegou que jamais comercializou regularmente produtos, não havendo descogitar em aplicação das penalidades, principalmente sua exclusão do Simples, que apesar de ser imputada a comercialização de mercadorias, objeto de contrabando e descaminho, em nenhum momento se apontou qual seria a prática específica apontada, se era contrabando ou descaminho, que cada uma é distinta e não se confunde. Que sequer foi esclarecido acerca dos motivos pelos quais foi reputada como cometedora do ato ilícito, que jamais procedeu de forma ilícita, nunca tendo importado ou exportado mercadorias proibidas, ou tampouco promovido a sua entrada ou saída do território nacional sem pagamento de tributo, que a única implicação que teve em relação às suas mercadorias envolvendo a entidade fazendária diz respeito ao evento que deu ensejo ao termo de deslacração de volumes, que tais fatos não são hábeis para a aplicação da penalidade de exclusão, nem para a tipificação das condutas de contrabando e descaminho. Embora não tenha certeza que sejam esses mesmos motivos, suscitou-os visando demonstrar a licitude de suas operações, refutando por completo a acusação fiscal. Que no que diz respeito aos produtos importados, sempre foram licitamente produzidos no mercado nacional mediante cumprimento de todos os trâmites legais. Não houve comercialização das mercadorias, uma vez que as mesmas foram apreendidas, não tendo se ultimado as operações mercantis. Que não se pode cogitar da incidência do tipo penal de descaminho na forma estabelecida no artigo 1º, parágrafo 4º do decreto 3766, com a redação da lei 10.833. Que esse dispositivo revela que os bens apreendidos pela administração fiscal e submetidos ao perdimento não sofrem incidência de imposto de importação. Que não sendo imposto de incidência tributária, sequer poderia falar em exclusão do pagamento do imposto ou direito. Logo, o núcleo do tipo penal do artigo 334 não ocorre no caso concreto.
refutando a materialização do descaminho. Que não houve a indicação da licitude cometida pela empresa capaz de justificar a exclusão do simples. Que não se justifica a exclusão retroativa que violaria o princípio da segurança jurídica. Isso aqui acho que eu vou ter que ler, porque ele fez bastante alegações e tem umas questões fáticas, eu vou ter que ler. Posso contar. Aí, Galo. Homenagem ao time do Flávio e do Gustavo. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e regimentais. Assim conheço. A recorrente alega que, apesar de ser imputada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando e descaminho, em nenhum momento se apontou qual seria a prática específica adotada, sendo imprescindível para tal apontamento, vez que contrabando e descaminho são práticas distintas, que não se confundem. Apesar da veemência da recorrente, cerca do desconhecimento dos fatos que lhe foram imputados e que devem ser a exclusão do simples, o simples manejo dos autos revela que o mesmo contém todos os elementos necessários à compreensão dos motivos que ensejaram a expedição do ADE de exclusão. A começar pela representação de exclusão que relata os fatos e propõe a adoção da medida. Eu transcrevo aqui. Não vou ler, mas está bem claro ali os fatos. Além disso, consta dos autos a cópia do auto de infração, termo de apreensão e guarda fiscal de mercadorias, termo de lacração de volumes, cópia das notas fiscais de mercadorias apreendidas, emitidas pela recorrente, termo de deslacração de volumes, edital de intimação e comunicação por aéreo postal, termo de perdimento e termo de exclusão do Simples Nacional. Pelos elementos acima citados, resta claro que a exclusão do Simples Nacional se deveu à apreensão de mercadorias importadas que foram comercializadas pela recorrente e encaminhadas por via postal a seus clientes. Foram inicialmente retidas pela fiscalização aduaneira e, ante a falta de apresentação da comprovação da origem regular, foram objeto de perdimento. A própria recorrente faz referência ao termo de deslacração acima citado, em sua impugnação em recurso, e tenta demonstrar que nem todas as mercadorias ali contidas seriam de origem estrangeira. Como foi ressaltado no acordo recorrido, o momento de comprovar a origem regular da aquisição das mercadorias retidas pela fiscalização aduaneira se deu no processo próprio e transcorreu sem qualquer manifestação da contribuinte, sendo imprópria a discussão nesses autos. Cito aqui o acordo. Melhor sorte não é reservada ao argumento de que o termo de exclusão do Simples Nacional não é preciso quanto à real natureza da origem ilícita das mercadorias importadas, comercializadas pela recorrente, se originado de contrabando ou descaminho. A própria recorrente traz em sua peça recursal a distinção entre as figuras, estando claro que, não sendo proibida a importação das mercadorias apreendidas, elas teriam sido produzidas ilegalmente no país mediante descaminho, sendo desnecessária sua enunciação no caso. De fato, o que a lei complementar busca obstar é a comercialização de mercadoria importada irregularmente pelas pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, sejam elas introduzidas por mero contrabando, por meio de contrabando ou por descaminho. A recorrente alega ainda que não houve a comercialização das mercadorias, uma vez que as mesmas foram apreendidas, não se tendo ultimado as operações mercantis. Ora, trata-se mais uma vez de uma alegação com base em interpretação distorcida do dispositivo. No caso concreto, resta claro que a empresa comercializou mercadorias importadas regularmente, embora não tenha se consumado a entrega dos produtos aos adquirentes, tendo em vista que a fiscalização aduaneira identificou a situação e reteve as mercadorias que haviam sido remetidas pela via postal aos adquirentes. Posteriormente, efetuou o perdimento das mesmas. A interpretação trazida pela recorrente implicaria em exigir que a fiscalização aduaneira se abstivesse de praticar o ato de ofício de apreensão da mercadoria importada irregularmente para que se caracterizasse a hipótese legal de exclusão do Simples Nacional. Se tal ocorresse, a recorrente certamente alegaria que a própria fiscalização aduaneira considerou regular a comercialização das mercadorias importadas, tanto que as teria retido e posteriormente liberado. Em uma argumentação um tanto confusa, a recorrente alega ainda que, como corolário do perdimento de bens, não se pode cogitar da incidência do tipo penal do descaminho na forma estatuída pelo artigo 1º, parágrafo 4º e 3º do Decreto 3766, com a redação dada pela Lei 10.833. Assevera que esse dispositivo revela que os bens apreendidos pela administração fiscal e submetidos a perdimento de mercadoria não sofrem incidência do imposto de importação. Conclui que, não sendo hipótese de incidência tributária, sequer se poderia falar em exclusão do pagamento do imposto ou direito. Logo, no tipo penal, artigo 334 não ocorre no caso concreto, refutando por completo a materialização do descaminho. O dispositivo legal é esse aqui que eu estou citando, o artigo 1º, que diz que não incide o imposto
no caso de mercadoria que tenha sido objeto de perdimento, exceto na hipótese em que não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida. Trata-se, então, somente de regra que exclui a cobrança do imposto de importação sobre mercadorias que tenham sido objeto de perdimento, exceto na hipótese de que essa não tenha sido localizada, se tenha sido consumida ou revendida. A não incidência do imposto, nesse caso, só se deve ao fato de que a pena de perdimento em prol da fazenda absorve qualquer imposto que seria devido na importação da mercadoria. O fato nada tem a ver com a caracterização da pena de perdimento, um pouco da hipótese legal de exclusão do simples, que enseja a comprovação da comercialização da mercadoria importada irregularmente, seja por meio de contrabando ou descaminho. Por fim, a recorrente alega a impossibilidade de produção de efeitos retroativos do ato de exclusão do simples. A questão foi bem resolvida no acórdão recorrido, que eu transcrevo, expressa a disposição legal nesse sentido, citando. Todos os pontos votos no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Eu vou pelas conclusões, presidente. Tá. Você viu que ele não alega nada relativamente a essa questão penal, né? Aqui é só questão material mesmo da ocorrência ou não da importação. Mas tudo bem, eu registro sua conclusão. Os demais acompanham? Vamos lá, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Votando pelas conclusões do conselheiro Cléucio. Terminando de registrar aqui, Gustavo, pode começar o 149, recorrente Rossini e Guimarães. Esse caso é muito parecido com outro que eu já julguei, inclusive, se não me engano, o patrono é o mesmo. Simples, exclusão em razão da existência de débitos. Esses débitos seriam afeitos a multa por atraso na entrega de GENFIP. Alega, curiosamente, de início na manifestação de inconformidade, que esses débitos teriam sido extintos por anistia prevista em projeto de lei de número 7.512. A DRJ, não obstante reconhecer a existência do PL, informa que ele não foi convertido em lei, portanto os débitos continuam exigíveis. Ela, então, apresenta o recurso dela e inova completamente a discussão, traz preliminarmente a alegação de nulidade do auto de infração que gerou as multas e do próprio ADE, porque o ADE teria sido cientificado ADE por meio de edital. Em seguida, argui decadência dos débitos e argumentos concernentes à boa-fé, o dever da administração de despender tratamento mais benéfico às MEs e APDs. Ok? É o relatório. O recurso é tempestivo e conheço dele em parte. Eu conheço das questões afeitas à nulidade e à alegável decadência, por se tratar de questão de ordem pública, mas quanto às questões do princípio de boa-fé, tratamento privilegiado, enfim, as outras questões que já seriam obstadas pela súmula 2, elas são inovadoras e, nesse caso, quanto a elas, já haveria preclusão, então não conheço dessas outras matérias, conhecendo em parte do recurso, então. Preliminaridade e nulidade, eu acho que é a única coisa que eu vou ler, tá, gente? O resto aqui a gente já abordou, mas enfim. Aqui vejam bem, o contribuinte se limita a afirmar a nulidade da ADE por desrespeito ao princípio da publicidade dos atos da administração, já que sua intimação teria que ser dado por meio de edital. Teria se dado, por meio de edital. Ocorre, primeiramente, essa modalidade está explicitamente prevista em regra, artigo 110, parágrafo 1º da resolução do Comitê Gestor de número 94/2011, editada por órgão competente para tanto, ante a delegação explícita prevista no artigo 30, parágrafo 2º da Lei Complementar 123. Sim, artigo 110 da aludida resolução predispõe que a opção pelo simples pressupõe a adoção de domicílio eletrônico, no meio do qual todas as intimações serão efetuadas, conforme as disposições contidas no predito artigo 110, sorte que as empresas não têm, falta um só aqui, não só tem conhecimento dessa forma de comunicação, como com ela anuem. Por fim, o fato é que a recorrente logrou apresentar tempestivamente a sua defesa. Em gerais, não houve prejuízo ao interessado, não se verificando destaque quaisquer ofensas ao princípio da garantia da ampla defesa ou contraditório, sendo
start absolutamente despropositado da preliminar. Então, estou afastando. Da alegada nulidade do auto de infração que constituiu as obrigações tributárias combinaram com a exclusão da empresa do Simples. Aqui eu estou simplesmente falando que esse não é o foro apropriado para essa discussão, tá? Como eu já decidi num caso anterior. E aí eu, inclusive, repiso aquilo que eu até falei no outro caso, né? Ainda que ele sustente esse tratado de preliminar, é uma preliminar em relação ao auto de infração e não ao processo de exclusão. Eu estou tratando isso objetivamente como uma questão de mérito. Da decadência do fisco, do direito do fisco constituir as pendências fiscais escritas no ADE. Preciso repisar que no âmbito do processo em que se discute a exclusão do contribuinte simples em fase de existência de dívidas exigíveis, eventuais discussões concernentes à prescrição serão inadvertidamente aceitas e consideradas. Diferentemente do que foi tratado no tópico anterior, a prescrição, na forma do 174 CTN, tem o condão de extinguir a obrigação após sua regular constituição. Questão diferente, diga-se, se verificaria quanto à decadência, cujo reconhecimento importaria no cancelamento do próprio ato de lançamento e não da obrigação, aplicando-se nessa hipótese as mesmas razões propostas no tópico 1 acima. O princípio, portanto, a decadência quanto ao crédito definitivamente constituído somente poderia ser questionada no foro próprio, não no efeito, em que se discute apenas a existência de débitos constituídos com exigibilidade não suspensa ou inexigíveis por conta de sua extinção, pagamento da prescrição. Ainda assim, a par do óbice acima aventado, vê-se no caso vertente, mesmo que se admita a discussão acerca da decadência aos créditos concernentes às multas aplicadas para atraso na entrega dos efeitos, a recorrente incorre em patente sofismo. Ora, como se extrai das próprias razões recursais, a empresa foi certificada o auto de infração em 25 de 11 de 2015, tendo por objeto o descumprimento tempestivo, isso está errado. O descumprimento de obrigações acessórias relativas à competência de 8 a 12 de 2010. Sabe que as multas por descumprimento de obrigações acessórias submetem-se ao prazo decadencial preconizado pelo artigo 173.1 do CTN. É o que reza a súmula CARF número 148. Aí. Antes disso, o início da contagem no prazo decadencial em relação às pedidas de penalidades teria sido dado em 1º de janeiro de 2011. Seu decurso, neste caso, ocorreria em 1º de janeiro de 2016. O ato de lançamento reprise se ocorreu em 2015. O sofismo em que incorre o contribuinte nesse ponto surge quando este afirma que quando da emissão do AD, o citado prazo decadencial já teria superado, que é toda evidência absolutamente incorreta, já que o ato declaratório não se presta para constituir a obrigação tributária, mas apenas para declarar a existência de situação excludente ou impeditiva da opção do simples. E é isso. Afastando a preliminar de nulidade, não deve negar provimento. Ok? Todos de acordo? Então, por unanimidade, afastar a preliminar de nulidade e no mérito negar provimento no item 149. Presidente, conheceu em parte. Conhecer em parte? Vou tomar isso no meu voto lá. Mas está no voto, conhecer em parte. É verdade, eu falo. É só na finalização que não está. Eu falo no dispositivo também. Tá sim, tá no dispositivo, presidente. Tá? Tá. Ok. Para o próximo item 150, CHU Alimentos. Processo que eu sou relator. É caso de exclusão do simples contrato em face de constatação de débitos vencidos em exigibilidade suspensa. Na manifestação, o contribuinte alega que no momento algum deixou de cumprir suas obrigações tributárias, regularmente declarou os valores a serem tributados, enfrentou dificuldades econômicas no período indicado do ato e não conseguiu quitar os tributos declarados. Que a lei complementar refere-se unicamente às vedações ao ingresso, ou seja, se refere à exclusão àquele que já se encontra no regime simplificado. É a mesma argumentação daquele que nós julgamos anteriormente. A RJ rejeitou e no recurso ele repete literalmente as alegações da manifestação. Eu estou adotando aqui literalmente o
o voto da DRJ para afastar, então, as alegações. Mesmos modos que a gente acabou de julgar, né? Estou perdido? Preciso ler, né? Então, voto no sentido de negar provimento ao recurso. Todos de acordo? De acordo. Próximo item, siga serviços. Item 151, a recorrente. Também processo da minha relatoria. Aqui trata-se de exclusão do simples, tendo em vista a alteração cadastral que inseriu o código de atividade vedada. Cientificado do acordo recorrido, a recorrente apresentou recurso no qual alega que a DRJ deferiu, aqui sobre sua manifestação em face de ter observado em seu registro que a empresa tem entre seus objetivos a execução de serviço de engenharia. Que, embora conste do objeto do aditivo contratual, a empresa nunca executou qualquer serviço de engenharia, como comprova as notas fiscais que junta um recurso, razão pela qual não se aplica o impedimento. Conforme observou a decisão recorrida, a simples previsão de determinadas atividades no objeto social da empresa não se presta por si só a caracterização do fato e de direito da atividade, que, conjuntada às notas fiscais, fica exaurida a comprovação da não atividade, aqui ele diz que industrial, no que concerne serviços de engenharias não executados pela recorrente, nos termos do artigo 333 do CPC. Então, o recurso é tempestivo. Eu fiz uma observação aqui. Observe que inicialmente a unidade de origem havia lavrado o termo de perempção, formando a não apresentação do recurso. Não obstante, foi os 35 dos autos contra novo despacho, formando a juntada do recurso no processo apenas propondo encaminhamento ao CAF. Tendo em vista que não existe o registro da data do protocolo do recurso, adoto a data da assinatura da petição recursal para considerar o tempestivo. Não tem outro elemento no laudo, considerando tempestivo. A controvérsia refere à exclusão da empresa do Simples em face da apresentação de alteração promovida em seu cadastro para a inclusão do Código Secundário de Atividade Econômica, CNAE, considerada vedada para a opção no Simples, Serviço de Engenharia. Embora constasse do objeto do seu contrato social desde o aditivo 2, Florestais, formalizado em junho de 2008, a alteração cadastral para a inclusão da atividade foi feita em 10 de dezembro de 2012, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013, conforme extrato de histórico de eventos pelo Simples, folhas 20. Seu recurso, a recorrente alega que jamais exerceu atividade de serviço, trazendo aos autos a cópia das notas fiscais eletrônicas emitidas no período de 25 de novembro de 2009 a 10 de abril de 2014. Comprovaria sua alegação. Considerando que os efeitos da exclusão se deram a partir de 1 de 1 de 2013, importa examinar apenas as notas emitidas a partir desta data. Ao examinar essas notas, de 47,56 do processo apensado, verifica-se que a maior parte delas tem como tomador de serviço a empresa Caixa Econômica Federal, descreve realização de serviço de correspondência bancária no mês tal. As outras notas emitidas têm como tomador de serviço a empresa construtora Ramalho, com as seguintes descrições: serviço de instalação e montagem elétrica no Tribunal Regional tal, serviço de instalação elétrica no TRT em Teresina. Enfim, as notas apresentadas, referentes aos anos 2013 e 2014, foram emitidas de forma eletrônica e estão em sequência, denota não haver lacunas entre os documentos apresentados. Não se observa a prestação de serviços de engenharia descrita, né, entre os serviços prestados. Eu já tinha posto descrita, entre os serviços prestados e descritos nos documentos. O acordo recorrido bem observa que a simples menção à atividade do objeto social, o conceito dos atos sociais, por si só não caracterizaria o exercício, mas caberia ao contribuinte trazer a prova de suas atividades efetivamente realizadas, que não era passível de vedação ao ingresso no Simples. Se rejeitou a manifestação, face dessa ausência. Transcrevo. Entendo que pelos elementos dos autos restou comprovado pela recorrente que não houve o efetivo exercício da atividade de prestação de engenharia,
partir de janeiro de 2013, de modo que deve ser cancelado sua exclusão do Simples, derivada da alteração cadastral apresentada. Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso. Ele já tinha nos atos dele, de longa data, não sei porque fez essa alteração para incluir o código secundário, mas pelas notas não tem nenhum indício de ele prestar serviços mesmo de engenharia. É porque a instalação elétrica em si não é um serviço de engenharia. É só curioso que ele passou um aperto, então, né? Porque ficou quase 7 meses sem emitir nota fiscal ainda. Parece que é uma firma que deve funcionar aos sustos. Mas enfim, não dá para presumir. A priori, as notas fiscais estão sequenciais. Elas são sequenciais. Ok? Todos de acordo? Então, no item 151, dado provimento por unanimidade, só deixa eu fazer o registro. Vamos por 152, também na minha relatoria. Silvana Crisanto Moraes. Aqui é mais um caso de exclusão por comercialização de mercadoria decorrente de fruto de contrabando ou descaminho. No recurso, a recorrente alega que o ADE deve ser cancelado, pois em momento algum a recorrente comercializou mercadorias, objeto desse caminho, ou contrabando, não existindo prova que as mercadorias apreendidas as pertencessem ou que as comercializassem. Que ainda que assim não fosse, trata-se de infração irrelevante para o Estado, que impõe supressão de tributo inferior a R$10.000, devendo ser aplicado o princípio da insignificância ou crime de bagatela, que é a penalidade aplicada afronta princípios constitucionais, razoabilidade, proporcionalidade, que não podem ser atribuídos efeitos retroativos ao ato impugnado. No voto, o recurso é tempestivo e atende aos pressupostos. A recorrente alega que, em momento algum, comercializou as mercadorias, objeto de contrabando desse caminho, não existindo prova de que foram apreendidas, de que as apreendidas as pertencessem ou comercializassem. Eu digo aqui que não é o que se extrai do auto de infração em termos de apreensão, destaco em negrito aqui que elas foram apreendidas no interior do estabelecimento, uma massa de cigarro de origem estrangeira. Não precisa ter sido devidamente cientificado da referida autuação, o contribuinte não apresentou impugnação naqueles autos, sendo aplicada a pena de perdimento, teve como consequência discutida nesses autos a exclusão do simples. Também menciono aqui a parte do acordo recorrido que registra esse fato. O exposto revela-se controvérsia que a recorrente incidiu na hipótese de exclusão, prevista no artigo 129, inciso 7 da Lei Complementar 123. Concerne ao pleito de aplicação do princípio da insignificância do crime de bagatela e face da situação configurada com apreensão e impedimento, já que tais princípios aplicados ao direito penal não encontram amparo na legislação tributária, que no caso estabelece objetivamente as condições para a inclusão ou exclusão do simples. Além disso, a exclusão do simples pela constatação dos fatos excludentes mencionados não se caracteriza como penalidade, mas sim regra impeditiva à permanência no regime. Então, já afronta os princípios constitucionais, aplica a súmula CARF número 2, o artigo 62 do regimento que impede a não aplicação da lei, né, ou a verificação da sua inconstitucionalidade. Por fim, em relação à alegação que pode ser atribuída efeitos retroativos ao ato impugnado, também volto a mencionar aqui que é a disposição expressa da Lei Complementar 123. Assim, no ato de cogitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, na medida que os atos praticados pelo sujeito passivo, enquanto optantes do simples, são passíveis de revisão, sujeitos às consequências previstas na lei de regência. Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso. Ok? Então, essas são as conclusões, né, Cláudio? Todos de acordo, os demais, né? Falho aqui para mim, o Cléo está pelas conclusões? Desculpa. Sim. Isso, Flávio, isso. Então, item 152,
Unânime, negar provimento, votando pelas conclusões, conselheiro Cleucio. Item 153, recorrente Cirlei de Fátima. Mais um caso, acho que de exclusão por contrabando ou descaminho. Nesse recurso, a recorrente alega que é nulo o acordo recorrido por violação ao direito de defesa, que o ADE deve ser cancelado, pois em momento algum comercializou mercadorias sob objeto de contrabando ou descaminho, não existindo prova que as mercadorias pertencessem, que o fato autuado a ter em guarda dos produtos por si só não configura o ato de comercialização, que os produtos pertenceriam ao seu esposo, a esposa da proprietária, aliás, para consumo pessoal, e não estavam expostos à venda, mas sim armazenados em local que dá acesso ao estoque do estabelecimento, que é passagem obrigatória para a residência, sendo que apenas 5 maços de carteira se encontravam no balcão, fora da visão dos clientes. Que o ato de exclusão se revela excessivo e desproporcional é fácil do diminuto do valor das mercadorias, equivalentes a R$ 165, e de tão ínfimo sequer poderia ser escrito em dívidas. Dívida ativa. Ao final, requer o reconhecimento, cerceamento de direito de defesa, terminando um novo julgamento. Ou no mérito, o provimento do recurso. Então, o recurso também é tempestivo. Sobre a alegação de nulidade do acordo recorrido, não vislumbra nulidade aventada pela recorrente, posto que o colegiado do recorrido enfrentou todas as alegações por elas deduzidas na manifestação, fundamentando-as devidamente. Com relação à alegada violação do artigo 93, inciso 10 da Constituição, verifica-se que o dispositivo trata de estatuto da magistratura, inaplicável no âmbito do processo administrativo de qualquer espécie. Ele suscita isso aí, a aplicação desse dispositivo. Sem rejeito à alegação de nulidade. É, porque ele errou o inciso. É o princípio da motivação. É o inciso 9 aqui da Constituição. Bem, eu fui no que ele indicou, né? Sorry. Você já enfrentou ele aí em cima? Não acho que precisa acrescentar, mas é porque ele errou realmente o inciso. Vou deixar assim. O que mais? No mérito, alega que em momento algum comercializou as mercadorias. Aí, de novo, aqui, é aquele mesmo argumento, que era para consumo pessoal, que estava armazenado no local. Eu digo aqui que o auto-infração em termos de guarda também deixa claro que foram encontrados no interior do estabelecimento, mas cigarro de origem estrangeira, sem que fosse comprovada a sua origem ou entrada regular no país. Também cientificada a autuação, ela não apresenta impugnação, de forma que o perdimento restou aplicado, conforme aí registra o acordo recorrido, incidindo na hipótese de exclusão do Simples Nacional. A alegação de que o produto seria para consumo pessoal do esposo, da proprietária da empresa recorrente, além de carecer de comprovação, não elide o fato de as mercadorias terem sido encontradas no estabelecimento da contribuinte, o que não foi contraditado nos autos em que foi discutida a apreensão e perdimento. Apreensão e perdimento. Ademais, a quantidade apreendida extrapola os limites fixados pela própria IN 1059 da Receita, que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável a bens importados, trazidos por viajante, que estipula um limite máximo de isenção de 10 maços de cigarros no total. Então, cada 20 unidades, eu transcrevo aqui. No presente caso, foram encontrados e apreendidos 110 maços de cigarros no estabelecimento da empresa, revelando-se quantidades seriam destinadas à sua comercialização. No que concerne a alegação de que o ato de exclusão se revela excessivo, desproporcional, fácil de diminuir o valor das mercadorias, então isso sequer poderia ser escrito em dívidas, se não encontra amparo, tendo em vista que a legislação estabelece objetivamente a hipótese de exclusão. Que pese de fato o valor diminuto dos bens, a lei não oferece ao seu aplicador a possibilidade de gradação, modulação para a aplicação da regra excludente, na medida em que elegeu a importação regular de mercadorias a ser comercializadas como um bem jurídico relevante a ser protegido, impedindo sua comercialização irregular pelas empresas optantes do Simples Nacional. A exclusão do Simples pela constatação de fatos excludentes mencionados não se caracteriza como penalidade, mas regra impeditiva. Pelo exposto, rejeita a preliminar nulidade da decisão e, no mérito, voto por negar provimento. Ok? Mesma situação anterior? Mesmo.
Só que aqui tem a preliminar nulidade que não tinha. Processos de contrabando de pequena monta, realmente eu estudei tentando ver se existia algum modo de não ser caso de exclusão mesmo, assim, pela insignificância mesmo, mas realmente não encontrei um mote para exonerar em função da objetividade da lei, assim, seria negar a vigência à lei mesmo. Mas o princípio da significância, tratando de pequena e microempresa, seria aplicado em quase todos os casos do presidente. Pois é. Ele é aplicável ao crime, mas na hipótese. E aí vai ser uma coisa esquisita, porque, se eu não me engano, os juristas aí que me socorram, mas se eu não me engano, o princípio da insignificância tem sido aplicado para o crime de contrabando. Sim. Tem. Ou seja, o cara é absolvido com base no princípio da insignificância, mas o crime de contrabando... mas se considerar, são dois bens tutelados, né? Sim, claro. A liberdade e a questão econômica. Sem dúvida. Mas esse é o problema. Eu acho que o problema está na lei. A redação da lei está ruim. Eu não desconheço a jurisprudência judicial nesses casos, mas numa dessas ele consegue ganhar pela insignificância. Não sei. Não, eles têm ganhado. É possível. Tem sido reconhecido. Do simples também? É que essa turma deve estar tão acostumada a fazer defesa nesse tipo de coisa, que já tem mas o problema é a gradação aqui no processo administrativo de que é insignificância, é muito difícil, né? Mesmo ao judiciário. E assim, e aí nesse caso a absolvição penal não tem efeitos aqui, né? Não tem, mas é isso que eu me pego, sabe? Eu quero estudar melhor os casos que chegaram para mim. Eu confesso que eu não consegui me aprofundar mais por conta do volume de coisas, mas eu quero estudar melhor esse assunto, quem sabe até eu me convença do contrário. Por isso que eu tenho julgado. Porque, assim, não vai ser ausência de prova nem negativa de autoria, então não vai ter reflexo aqui. Pois é, mas você vê, um caso como aquele que a gente julgou, né, o meu, que o contribuinte foi absolvido. Suponha que a gente já tivesse decidido o caso dele e ele é absolvido depois. Quer dizer, você vai obrigar esse contribuinte a ir à justiça para invalidar a decisão administrativa, porque ele foi absolvido no processo criminal e foi excluído do simples. Embora não haja esse caráter sancionador, mas por outro lado, mas o efeito é o mesmo, né? Uhum. Por outro lado, a norma tributária seria totalmente inócuo se tivesse que aguardar todo o trâmite do processo penal, né? E o processo de perdimento... Mas o processo de perdimento, Cleo, se eu não me engano, a legislação aduaneira que trata do processo de perdimento, ela fala, vai ser aplicada a pena de perdimento sem prejuízo da sanção penal. Ou seja, há uma dissociação explícita na própria legislação. Salvo engano, tá? Eu já fiz defesa em processo aduaneiro, estou lembrando disso, mas eu não tenho certeza. Eu acho que sim. Mas tem um outro aspecto que eu acho que o Matosinho defende ali, que é interessante, que, na verdade, essa exclusão não é uma penalidade. Tem condições para estar num determinado regime de tributação. E se essas condições não são cumpridas, o contribuinte vai sair. Não é penalidade. A ideia não é penalizar o contribuinte, é ver se ele atende a determinados requisitos que são objetivos. Pois é, eu tenho dúvida porque, como a hipótese associa a prática de um crime, que é comercializar mercadoria objeto de contrabando e descaminho, veja, objeto do descaminho e do contrabando, me parece que os efeitos aí têm uma extensão sancionatória. Ele seria igualmente excluído se ele extrapolasse o limite de valor de receita também. Então... Não, mas aí isso não é crime, né? Extrapolar o limite de receita... Mas a questão é até desejável. Mas são requisitos, me parece que são objetivos, não é para penalizar. O problema é essa objetividade. Tem essa sensação. Talvez o problema esteja exatamente na redação da lei. Aí a gente tem que escolher melhor nossos legisladores.
Não, e se considerar também que o conceito de escaminho e contrabando, ele tem o conceito penal e tem o administrativo, realmente, que seja o perdimento. Então, nós estamos tratando da esfera administrativa, e que pese, para efeito de cometimento de crime, ele possa até ser inocentado, até por exemplo, essa questão do crime de bagatela. Aqui é uma bagatela, mas nós não temos essa discricionariedade, né? Mesmo quando ele admite, porque aqui ele está admitindo, inclusive... Essa dissociação, último, não, mas... essa dissociação é feita no direito civil também. Né? A condenação penal serve de prova para o direito civil, mas um tem uma penalidade administrativa da empresa e o outro é uma penalidade, uma consequência, não é nem penalidade, né? Como e o outro é a própria liberdade do indivíduo que praticou além do que, nesse caso, ele enseja o responsável, né? Enquanto o outro é a empresa, são duas figuras. Né? Eu quero estudar melhor esse assunto. O assunto eu confesso, eu fui buscar essa IN até para ver se no valor lá se não podia enquadrar como que causa um desconforto, né? É muito pequeno. Mas, de certa maneira, eu entendo assim, eu atuei na Receita, na área de repressão, por vezes, e até em pequenos estabelecimentos ou nesses camelódromos que tem em todo o Brasil. A questão realmente era, o propósito da lei, é evitar que essas empresas se tornem estabelecimentos para comercializar mercadorias irregulares. Né? Assim, é uma forma de coibir esse comércio irregular. Então, assim, tem um propósito, né, E lembrando que o problema é que não é só do cunho econômico e fiscal, né? Porque essas mercadorias que nós estamos falando não são cigarros. Você tem problema grave do ponto de vista da saúde, né? Tem de tudo. Não, eu não estou nem entrando, eu nem vejo qual é a mercadoria. O que me incomoda é que a lei fala claramente comercializar. E quando, por exemplo, é encontrado num depósito, é encontrado, sei lá, em algum outro lugar do estabelecimento, aplicar a medida, sanção ou não sanção, mas aplicar essa medida que é excluir o contribuinte do Simples, quando não está caracterizada a comercialização, mas uma suposição de que ela esteja sendo comercializada porque está no depósito ou no interior do comércio, comercializada pelo menos expor a mercadoria, né? Mas aí vem a figura da prova indiciária, né, cara? O cara é comerciante. Mas Gustavo, isso desde que não for para excluir do Simples. Desde que não fosse para excluir do Simples. A prova indiciária, aí tem um efeito sancionatório excluído do Simples, ele perde um benefício que acarreta para ele uma mudança de regime tributário. Mas eu acho que tem que ser muito bem caracterizada a hipótese. Não tem como configurar, um pouco como aquele outro contribuinte alegou. Na prática não terminou a minha venda, porque foi apreendida a mercadoria. Ele emitiu a nota, estava no correio. Ele ia tirar, então, concluir para poder caracterizar o ato. A comercialização é uma coisa. O fiscal está tendo que fazer um flagrante na frente do estabelecimento para identificar que ele comercializa a mercadoria. Então, se ele está expondo a venda da mercadoria dentro do seu estabelecimento comercial, supostamente ele está pondo para vender. E aquele negócio, é o que eu falei naquele processo da prova indiciária. Esse tipo de fato, a empresa não vai botar as escâncaras, porque ela não vai meter em lista, ela vai esconder. Ela não vai chegar e botar vendo cigarro paraguaio. Né? Vai estar escondido. Vocês têm que ver assim. Claro, teve um caso que eu acho que foi seu. Acabou até derrubando o ADR, que o cara foi preso fora do estabelecimento, em outro lugar, completamente diferente, sem prova de que aquilo realmente tivesse alguma vinculação com ele. Aí tudo bem, não tem problema. Mas, apreende dentro do galpão dele, ou que seja na casa dele. Né? 300 maços de cigarro é uma presunção de que o cara não estaria nem vivo se ele fosse fumar isso. Na casa dele aí poderia entrar nesse terreno de que se pertencia ou não à empresa, né? Não, mas a casa dele, porque teve um deles que falou que era caminho para casa, mas o caminho para casa era a empresa também. Mas enfim, ok. Bom, mas enfim, a gente não vai resolver isso agora. Só como curiosidade, porque a gente, claro que muitas vezes o pessoal olha, mas o Caixa às vezes exonera $1 bilhão e mantém um alto desses aqui, de R$165. É uma coisa, assim,
Parece desproporcional, mas são situações, né? É que causam desconforto, né? Exato. Mas a gente não tem como daqui negar vigência para a lei, né? Exato. Então vamos lá. No item 154, também ainda da minha relatoria, o item 154, recorrente trapézio locação. Aqui é um caso de indeferimento de pedido de reclusão retroativa no Simples Nacional. A situação fática foi descrita no relatório de decisão recorrida. Vou ler os principais pontos aqui. O processo trata de exclusão do contribuinte Simples Nacional em função do exercício de atividade impeditiva a esse sistema diferenciado de tributação, que na intermediação de venda de veículos, motores e tal. Em sua primeira defesa, datada de 23/10/2013, o contribuinte alega haver realizado alteração cadastral desmembrando a atividade de aluguel de automóveis para os quinais tal e 49/23 para locação de automóveis. A defesa é, então, baseada apenas duas quinais, não havendo referência a quinai 4512. A DRF Dourados indeferiu essa manifestação do contribuinte e emitiu um parecer. E ele concluiu nos seguintes termos. Constata-se que não houve erro que motivasse a exclusão do Simples quanto ao registro do QNAI 49.230.02, serviço de transporte passageiro, locação de automóveis com motorista. Acho que a gente já discutiu, um processo do Cleus com a oposição, nas atividades do interessado. Tendo em vista que não há vedação ao Simples para essa atividade, o motivo da exclusão foi a exclusão do QNAI 45.12.91, representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores. Assim, não havendo alegações contra a inclusão desse código, é de se manter a exclusão. O contribuinte apresentou a manifestação. Deixa eu ver aqui. Apresentou a manifestação. Ele alega que ele não exerce essa atividade. Deixa eu ver. Então, logo tomou conhecimento, solicitou o reenquadramento do Simples, em virtude de ter desmembrado o CNPJ e tal. É aquilo que ele está relatando lá. Fim, cumpre esclarecer que a atividade de serviço de intermediação, compra de bens móveis, objeto de exclusão, inserido no objeto social da empresa no momento de sua constituição como atividade secundária, não foi nem será exercido pela recorrente, tendo, inclusive, na data de 26/12/2013, antes mesmo do despacho decisório da Delegacia de Dourados, sido excluída do seu objeto social. Então, ele alega que ele não exerceu, nunca incluiu lá, mas depois excluiu do contrato social e nunca exerceu. O acordo recorrido entendeu que existe uma presunção do exercício da atividade vedada prevista no contrato social, incumbindo ao contribuinte comprovar que não exerceu e que esse não se desincumbiu de tal ônus no seu apelo. Cientificado de decisão de primeiro grau, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual ratifica as alegações trazidas na manifestação e, em face teor da decisão recorrida, anexa cópia das notas relativas às suas receitas, período 2010-2013, visando comprovar que não exerceu atividade de serviço de intermediação na compra de bens móveis. Então, ele diz aqui que a DRJ julgou procedente a defesa, em virtude de o contribuinte não trazer aos autos elementos comprovados que não exerceu atividade impeditiva. Para comprovar que não exerceu, constante seu objeto social, anexa cópia das notas de débitos referente aos períodos 2010-2013, que originaram a receita da empresa sobre a qual foram recolhidos os impostos. Considerando que a empresa não exerceu atividade impeditiva, constante seu objeto social até 5 de dezembro, tal, conforme notas, ele pede provimento. Vamos para o voto. A questão central em debate é a exclusão da empresa do Simples, levada a efeito em outubro de 2013, depois que a contribuinte apresentou alteração em seus dados cadastrais, CNPJ, incluindo esse código QNAI aí, de representante comercial e agente de comércio de veículos. De acordo com os contratos sociais e alterações juntadas pela recorrente, tal atividade constava de seu objeto desde a Constituição em 95, mas jamais foi exercida, tendo sido excluída na alteração em dezembro de 2013, antes mesmo de ser proferido o despacho decisório que deferiu o pleito de reinclusão no Simples. Em seu recurso, a recorrente juntou cópias de notas de débitos relativas a locações de veículos que constituiriam sua única receita, declarada em sua declaração simplificada 2010-2013, com vista a comprovar que não exerceu a atividade considerada vedada. Os novos elementos juntados, de fato, indicam apenas serviço de locação diária de veículos.
No entanto, não é possível aferir, mediante tais elementos, se de fato constituem suas únicas receitas no período, e sequer consta dos autos as referidas declarações simplificadas, além das notas de débito não serem documentos fiscais. Nenhum outro livro de documento fiscal ou contábil relativo ao registro de receita foram juntados. Há que considerar que o mero registro de uma atividade no objeto social da empresa não é por si só comprovação do seu exercício, como dispõe a súmula CAF 134. Não se pode ignorar, no entanto, que existem distinções entre as legislações Simples Federal e Simples Nacional, que prevê expressamente que a alteração de dados do CNPJ equivale à comunicação obrigatória. Cito aqui. Esse colegiado, ao analisar a situação análoga no PAF e tal, admitiu a possibilidade de o contribuinte surgir contra o ato de exclusão decorrente da alteração do CNPJ, mediante prova do não exercício da nova atividade vedada, incluída no CNPJ. Cito aqui um acordo do Paulo. Pode transcrever excertos do voto vencedor, no qual o outro conselheiro Paulo faz ponderações bastante pertinentes acerca da distinção entre as situações previstas na legislação. Cito aqui, acho que não preciso ler. Mas tendo o que foi até aqui analisado, não há dúvidas que caberia ao contribuinte trazer provas suficientes de que não exerceu nem pretendia passar a exercer a atividade vedada de seu CNPJ a partir de outubro de 2012, do que, ao meu ver, não se incumbiu ao contento. Não obstante tal ônus de ser do contribuinte, há que se considerar o fato de que a atividade impeditiva constava do seu objeto desde a criação, 95, sem ter sofrido qualquer restrição para o ingresso e manutenção da empresa no Simples Nacional, o que só veio ocorrer após a inclusão do digitado código, em outubro de 2013. E ainda a sua exclusão do objeto social antes mesmo de ser prolatado o despacho decisório pela autoridade competente. Note que a DRJ apontou a necessidade de comprovação do fato alegado pelo contribuinte, sem contudo indicar quais elementos seriam hábeis a demonstrá-lo. Diante disso, o contribuinte intentou comprovar sua alegação mediante a apresentação dos elementos que entendeu que demonstraria a composição de suas receitas, embora não tenha trazido outros elementos contábeis e fiscais que permitissem confrontar as informações. Desta feita, vislumbro nos autos diversos elementos indiciários do não exercício da atividade vedada, que incidiu a exclusão do regime, que, a meu ver, justifica oportunizar ao recorrente a apresentação de elementos contábeis e fiscais complementares, visando a propiciar a confrontação com os elementos já apresentados, com vista a perquirir a efetiva atividade exercida. Se voto por converter o julgamento em diligência para determinar o retorno à unidade de origem, para que seja juntada a cópia das declarações simplificadas, 2013 e 2014, seja designada a autoridade fiscal para intimar o contribuinte a apresentar cópia dos livros contábeis ou livro caixa, contendo a escrituração de suas receitas, cópia do livro de registro de serviços prestados ou equivalentes, demonstração mensal das receitas escrituradas nos anos 2012, de acordo com a sua natureza. Concluídas as diligências, volto para o julgamento. Bom, aqui, eu fui, voltei, quase neguei, mas cheguei a, assim, diante do contexto, me parece que é uma locadora de veículos que tinha essa previsão contratual de intermediação de veículos. Como aconteceu em vários casos aqui, você chega no momento, o contador resolve fazer uma alteração contratual, o contador resolve atualizar o KNAI e põe um KNAI secundário, que ele não exercia, e aí excluiu. Aí ele passa a discutir essa situação. De fato, as notas de débito aqui são só das locações, né? São notas de débito, não é nota fiscal, não sei nem quais os elementos que eles costumam usar fora isso. E, enfim, eu estou achando que poderia oferecer essa oportunidade. Fala, Fabiana. Aqui tu mencionas no voto que ele excluiu isso antes mesmo de sair do despacho decisório. Então, ele mas já estava ocorrendo o ano, foi no final de 2013. Porque essa alteração foi em 2012 e afetou 2013. Mas ele estava discutindo, daí foi lá e falou, não, deixa eu excluir aqui. Só que já estava, né, em curso o período. Paulo, você que é mais rigoroso aí nessa coisa, você e Gustavo, não sei. Tranquilo. Então, todos de acordo? Até porque depois de 4 dias julgando o processo de simples, a capacidade de contra-argumentar já foi para o espaço. E também aqui dentro daquele espírito de a empresa é pequena e tal, ele tentou fazer uma prova que às vezes é difícil até de identificar, né? Fala, André. Apertei sem querer aqui, Matosinho, tá tudo certo. Desculpa. Então, vamos lá. Só vou registrar. Acho que agora temos 3 processos do Clécio, né, Clécio?
Eu preciso de 2 minutinhos, presidente. Já retorno. Tá. Então deixa eu fazer uma anotação enquanto Vamos fazer uma pausa de 5 minutos, presidente? Foram muitas informações. E, presidente, só para lembrar que tem aquele meu, 127, hein? 2 do Cleucio aí. Tem mais gente querendo dar uma paradinha, então vamos suspender a gravação, a gente já retorna. 5 minutos aí.